Olá você aí de casa, voltamos com mais uma História do Cinema, um sucesso esse programa que demorou meses pra sair, mas está voltando aos poucos. E hoje nós vamos falar sobre a narrativa clássica, sobre os 3 atos, toda essa coisa, ponto de virada, tudo isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe o canal com seus amigos, que me ajuda muito, eu falo muito de cinema, séries e Game of Thrones. Então vocês viram no último vídeo de História do Cinema sobre o cinema de transição. Se você não lembra, porque já faz muito tempo, entra aqui na descrição que vai ter o link ou aqui do lado pra você ver primeiro como foi o cinema de transição e aí você vem pra cá, porque naquela época o cinema passou a se tornar uma indústria e isso acabou deixando o cinema um pouco mais sofisticado, porque separou mais as funções, porque agora a gente tinha distribuição e isso foi ótimo pro cinema crescer. Narrativa é mais ou menos o processo que se passa as informações pra pessoa que está recebendo. No outro vídeo eu expliquei um pouco sobre linguagem, que é o modo que você conta a história na tela, né? Como que você vai colocar a câmera, que cortes você vai dar, esse tipo de coisa tá mais relacionado à linguagem. A narrativa também tá muito relacionada à linguagem, mas a narrativa tá mais relacionada ao jeito que você conta a história. Ela tá muito mais ligada ao roteiro e à montagem. E um bom diretor vai fazer bom uso da linguagem e da narrativa pra te contar uma história maravilhosa. E a narrativa clássica é a narrativa que é dividida em 3 atos, e você usar da narrativa clássica é um modo simples de você atingir o seu receptor, né, o seu público, porque 90% das vezes que você seguir essa forma, tratando-se de uma boa narrativa e um bom roteiro, vai dar tudo certo, vai ser um filme legal. Claro que as regras existem para ser quebradas, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. O Robert McKee, que é um maravilhoso, ele é consultor e ele é professor e dá aula de roteiro, ele escreveu um livro que chama Story, que nós vamos colocar aqui ao lado, porque alguém roubou o meu Story. Sim, eu tinha ele em casa ali na minha estante, mas eu não sei com quem ele ficou. Se você é um amigo meu e você está com o meu Story, por favor me devolva, porque esse livro é muito bom e eu estou há uns 3 anos procurando esse livro e não acho. Nesse livro, o McKee explica que um ato é uma série de eventos, uma série de cenas que culminam em um ponto climático, causando uma reviravolta na história. A maneira mais fácil de você entender onde acaba um ato e começa o outro é quando o protagonista, né, ou a história muda de rumo. Ele muda a sua meta, o objetivo. Por exemplo, em Harry Potter, a primeira meta dele, quando ele descobre que ele é um bruxo, ele quer ir pra Hogwarts, ele quer se tornar um bruxo. Essa é a primeira meta dele. Mas acontece uma coisa, acontece um ponto de virada, que eu já vou explicar melhor o que é, que muda a história. Então agora ele não quer só ser um bruxo, ele tem que resolver uma treta, ele tem um mistério pra resolver. E aí quando ele descobre que na verdade é o Voldemort que tá querendo pegar a Pedra Filosofal, aí o objetivo dele muda de novo, aí é outro ato. Aí ele precisa impedir o Voldemort de fazer isso. A estrutura clássica de 3 atos surgiu com Aristóteles, que ele reparou que as peças de teatro eram mais ou menos todas nesse estilo, então ele começou a anotar e ele criou as semelhanças que aconteciam em todas elas. Tudo isso mais tarde ele reuniu num livro que se chama A Poética. E o Aristóteles dividiu a estrutura de uma história em prólogo, episódio e êxodo, ou início, meio e fim. E aí com o tempo vários outros estudiosos foram cuidando e falando mais sobre isso, e aí hoje os atos são divididos em: primeiro ato é a apresentação, segundo ato é o conflito e o terceiro ato a resolução. E aí com o tempo, né, claro que essa estrutura foi mudando, foi ficando um pouco mais maleável, algumas pessoas criaram histórias com mais atos, outros com menos, enfim. Mas no fundo, todas elas usam essa estrutura de 3 atos. Inclusive as séries geralmente tinham, né, quando tinha televisão, aquela coisa mais assim de propaganda na televisão, eram divididos em 6 ou 7 atos. Mas mesmo assim um episódio de uma série tá dividido em 6 atos, é como se fosse 3 atos e aí esses 3 atos são divididos em subpartes, sabe? Porque sempre a história precisa desse momento, apresentação, meio e resolução. E o próprio Robert McKee, o autor do Story, ele fala que quanto mais ponto de virada a história tiver, mais clichê ela pode se tornar, ele pode acabar assim blando e virando uma maior do que se ficar quietinho, fazer só os 3 atos e com pequenos pontos de viradas no meio. Outro autor que fala sobre os atos e dá uma aula incrível de roteiro, esse ainda não perdi o livro, é o Sid Field. O Field explica que uma página de roteiro equivale mais ou menos a 1 minuto do filme. Então, num filme de 120 minutos, o primeiro ato teria 30 páginas ou 30 minutos, o segundo ato 60 páginas e o final, a resolução, 30 páginas também. Ou seja, o primeiro e o último ato tem mais ou menos o mesmo tamanho e a parte do conflito, o meio da história sempre é o dobro, sempre é maior. A primeira parte de apresentação, o nome já diz, você é apresentado a premissa, aos personagens, a questão daquele universo, como que tudo ali funciona. E não é assim, só dizer o nome e mostrar a cara do personagem e falar, eu chamo Carol. Não, você tem que mostrar o gosto da pessoa, o que ela tá passando por dentro e por fora na vida dela, sabe? É uma coisa de realmente mostrar o contexto do
tudo que tá acontecendo ali e as motivações do personagem. O que eu quero da vida, o que eu espero, por que estou no mundo, esse tipo de coisa. Então é mais ou menos nessa parte que a gente descobre se a gente gosta ou não do filme, de acordo com o Sid Field. Ele fala que você tem 10 minutos pra decidir se você gosta ou não do filme. Inclusive, ele recomenda que se você vai ler um roteiro pra analisar uma história, são nas primeiras 10 páginas que você lê e fala, gostei, ou não, é uma bosta. Então, no primeiro ato do seu filme, você tem que falar quem são os personagens, qual é a deles, quais são as motivações e em que contexto eles estão. Segundo ato é a parte que geralmente é a maior parte do filme, né? E é onde o conflito acontece, é onde a treta come solta. É aqui que aparece o principal obstáculo, problema do filme, que é aquela coisa que vai destruir a paz do protagonista e ele vai ter que fazer alguma coisa pra voltar a ter a paz no final. Então, assim, o que o protagonista quer? O que faz ele mover? O que ele precisa mudar? E essa parte dos conflitos é, assim, a parte mais importante de qualquer história, porque quem quer ver uma história de um cara que vai andando, e aí ele chega no lugar que ele tinha que chegar? Eu quero ver a história de um cara que andou e tropeçou e caiu num rio e daí achou um cavalo, aí ele andou e subiu uma montanha com o cavalo e o cavalo morreu e aí sim ele chegou no lugar, porque o conflito é o que move a história. Ninguém quer ver uma história em que nada acontece. E uma coisa interessante, que eu já falei em algum vídeo por aqui, que tem histórias que o conflito é interno, que o conflito é psicológico, e tem histórias que o conflito é externo, é alguma coisa do mundo que tá acontecendo, é o Voldemort que aparece, alguma coisa assim. E tem histórias que acontecem os dois, tem um conflito interno do personagem e tem conflitos externos também. E o terceiro ato é aquele clássico, é a resolução, é o momento que as coisas começam a ser solucionadas e resolvidas e os obstáculos começam a ser quebrados. Então vai acontecer tudo isso e aí no fim do filme a gente vai ver se essa resolução foi resolvida ou se não resolveu. Mas como que a gente sabe que mudou o ato? Quando que eu sei que o personagem realmente agora ele não quer mais isso, ele quer outra coisa? Porque acontecem os pontos de virada, ou em inglês plot twist ou plot point. De acordo com Sid Field, um ponto de virada é qualquer coisa que enganche na ação e reverta ela para outra direção. Ou seja, qualquer coisa que chegue ali naquele momento e mude a história. O cara não vai mais pra direita, agora ele tem que ir pra esquerda porque alguma coisa mudou. Geralmente, pontos de virada acontecem o tempo todo no filme. Sempre acontecem mini pontos de virada que vão movendo a história. Só que quando mudam os atos, são grandes acontecimentos, são coisas que realmente mudam a direção do filme. E tem os pontos de virada menores que às vezes não mudam toda a direção do filme, só ajudam o personagem a avançar um pouquinho. Então, quando que começa o segundo ato? Quando a gente tá lá no mundo normal da pessoa, o primeiro ato, né? Mundo normal, aí a pessoa tá lá vivendo, e aí acontece uma grande coisa que ela precisa resolver. E aí, geralmente, é o ponto de virada que parte pro segundo ato. Por exemplo, um filme que tem um casal que mora numa casa linda, maravilhosa, e eles são felizes, eles acabaram de ter um neném, quando uns vizinhos se mudam, e os vizinhos, na verdade, são uma república cheia de garotos com o Zac Efron, sei lá, e começam a causar na vida deles. E aí, a partir desse momento, eles precisam mudar isso, eles precisam ter paz de novo na casa deles pra criar o filho. Então, nesse momento que eles decidem que eles precisam fazer alguma coisa contra a república do vizinho, é o momento que começa o segundo ato. E o ponto de virada do segundo pro terceiro ato é qualquer coisa que mude a história pra levar ela pra um final. Não necessariamente o final, o viveram felizes para sempre. O terceiro ato é a resolução do problema inteiro. Num filme desse estilo dos vizinhos, pode ser que eles fiquem o segundo ato conflitando e tretando o tempo inteiro, até que eles decidem tomar uma nova atitude. Eles precisam de uma nova tática, então eles decidiram que eles vão se infiltrar na casa dos vizinhos. E aí eles colocam uma roupa de jovem e vão até lá. E isso tá mudando a tática deles. Então também sinaliza o terceiro ato. Tentem reparar, então, os filmes que vocês assistem, quando que é um ponto de virada e quando que é o grande ponto de virada que muda os atos. E uma das coisas mais importantes na narrativa, e em todas as narrativas, é a criação de expectativas. Você tem que deixar o seu espectador querendo alguma coisa. E aí você pode satisfazer o desejo do espectador ou não, você pode subverter e mudar a história de novo. E criar essas expectativas e criar mistérios é super importante pra deixar o espectador com vontade de ver a história, né? Interessado no que ele tá assistindo. E um princípio narrativo muito interessante é o conhecido arma de Chekhov. É uma regrinha, né? Uma ideia de narrativa baseada no trabalho do russo Anton Chekhov. A arma de Chekhov fala que todos os elementos de uma história precisam ser necessários, precisam ser usados. Tudo que for irrelevante pra história, tudo que não tiver um motivo depois tem que ser cortado. Inclusive, muitos autores desses livros todos de cinema falam isso. Se uma coisa está na sua história que depois ela não tem sentido, depois ela não dá em nada, você pode cortar tranquilo. Ou seja, se você mostra uma arma lá no primeiro ato, na mesa do personagem ali dando sopa, essa arma precisa ser usada depois, lá no terceiro ato, provavelmente, quando ele vai ter que disparar essa arma contra
contra alguém. Não adianta você mostrar uma arma que depois não vai ter utilidade nenhuma e vai ser esquecida. Se você faz isso, é muito melhor você cortar a arma da história. Outro recurso narrativo que a gente usa muito e a gente sempre fala nos vídeos de Game of Thrones é o foreshadowing, que é essa coisa de você prever, você mostrar uma coisa pra prever outra. Foreshadowing em inglês significa prenunciar, avisar. E muitos filmes, séries sempre usam disso. Por exemplo, você vê um menino brincando com um avião, não sei o que lá, depois corta, o cara virou piloto de avião, sei lá. Ou em Game of Thrones eles usam isso bastante. Tem um personagem que anda meio sumido, não sei o que, aí eles se reencontram, ele coloca, sei lá, um personagem pra falar com a sua mãe, eles têm uma conversa, não sei o que, um deles vai morrer, pode esperar. Também tem aquela velha história da tosse, né, que é aquela coisa que se você vê um personagem tossindo, muito provavelmente ele vai ficar doente ou ele vai morrer mais pra frente na história. Ou quando uma mulher vomita, ela tá grávida. Ou quando você mostra um personagem que era chato ou um personagem irrelevante, fraco, fazendo alguma coisa super heróica, maravilhosa, incrível, ele vai morrer também. Então essas são dicas assim que o próprio filme te dá pra você tentar prever ou sentir um pouco do que pode acontecer na história. E quando você é um puta bom diretor, você usa a narrativa clássica a seu favor e também usa da sua criatividade pra criar coisas em cima disso. Você não precisa usar todos foreshadowing, você não precisa usar essas ferramentas narrativas todas certinhas, bonitinho, tipo a jornada do herói, que tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar linkado. Você não precisa usar tudo bonitinho. Claro que se você usar também vai ser uma boa história, mas você pode aprender isso pra poder saber subverter também. E alguns diretores abandonaram essa estrutura de narrativa clássica e criaram aí uma narrativa mais moderna, que geralmente são uns filmes mais cult, uns filmes mais cabeça, umas viagens assim. E essa linguagem também foi muito utilizada no neorrealismo italiano e na Nouvelle Vague, que eu vou falar mais pra frente. Então eu vou falar mais pra frente da narrativa moderna, de tudo isso. E em breve volto com mais vídeos de história do cinema. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima. Tchau!